voltamos aqui ao nosso segundo ponto. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa. Né? Isso é o que está escrito na nossa leitura bíblica em classe, no capítulo de número 2, versículo de número 12. Uma vida sem Cristo. Lá na introdução, nós vimos 5 privações, né, irmãs? Lembra que a gente leu lá 5 privações que os gentios tinham tido exatamente por não pertencerem ao povo de Israel. Primeiro subtópico. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-lo nas promessas messiânicas de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra, né? A vida sem Cristo. Se nós formos para João 4:22, vamos dar uma lidinha aqui, João 4:22, irmãs. João, capítulo de número 4 e versículo de número 22. Ele nos diz assim: 4:22 de João. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Essa salvação que vem dos judeus era desconhecida para os gentios. Por quê? Porque eles eram um povo idólatras, eles estavam imersos no paganismo, né? Portanto, agora sem Cristo. Só que a regeneração agora, ele veio como divisor de águas. Aquilo que era desconhecido passou a ser conhecido através da pregação da palavra de Deus. E essa primeira privação, né, deles, agora já não era mais uma privação. Por quê? Porque agora eles não estavam mais sem Cristo. Agora eles já tinham sido inseridos, né? Por quê? Porque antes eles estavam privados porque não reconheciam Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, né? Eles viviam realmente imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Quando a gente não conhece, irmãs, a gente aceita qualquer coisa, né? Eles não tinham conhecimento das alianças, dos pactos feitos por Deus a Israel. E com isso, qualquer um que chegasse para eles estava bom, como Deus, servia de qualquer forma, né? Só que não tinham salvação, infelizmente. Uma vida sem Cristo foi a nossa primeira privação e o nosso primeiro subtópico. Segundo subtópico, separado da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, aquilo que a gente já falou, né? Mas também não fazia parte do povo escolhido. E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, e a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Glória a Deus. Aqui, irmãs, no segundo subtópico, nós vamos ver Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. 3:29.
3 e 29 nos diz assim: E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão, herdeiros, conforme a promessa. Pronto. Aqueles que não tinham herança na promessa, feita a Abraão, a Isaque e a Jacó, agora em Cristo, nós já vimos aqui que em Cristo eles foram feitos, né? Gálatas nos garante isso. Gálatas, capítulo 3 e 29. Vou reler novamente. Nos diz que: E se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão. Passamos agora a ser descendentes de Abraão. E herdeiros conforme a promessa. Então, aquela separação, louvado seja Deus, agora já não existe mais, né? Graças a Deus. Agora vamos ao nosso terceiro subtópico, que é a terceira privação. Alienados aos pactos da promessa. Uma vez separado da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas, né? Aliás, aqui a gente já viu. Israelita. Esse pacto girava em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, que é o pacto de Abraão, ou com Abraão. O pacto mosaico, né? Esse pacto abraâmico, irmãos, é que em Abraão seria bendita todas as nações da terra, né? Aquele que o abençoasse, Deus abençoaria. Aqueles que o amaldiçoasse, Deus o amaldiçoaria. O pacto mosaico é o pacto da lei. O pacto davídico é aquele de onde deveria vir o Messias, tá certo? Esses pactos eram reiterados na promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados, estavam afastados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros das maravilhosas promessas, né? Esse versículo exatamente que nós acabamos de ler nesse momento, tá certo? Então, irmãs, nós saímos, os gentios saíram da condição de excluídos, né? De alienados, que é afastados, excluídos, e passaram a ser herdeiros com eles. Então, esse foi o nosso segundo ponto. E já nos encontraremos no terceiro ponto.